Boa tarde, meu nome é Gislaine Sanches Braguin. Vou apresentar para vocês minha sexta parte do meu projeto, do meu estágio de extensão. E eu gostaria de falar com vocês hoje, para quem é a primeira vez que está assistindo, que entra lá no meu YouTube, assistam desde o começo, que é super interessante, tá? Esse assunto que retrata o bullying. Então, como fomos falando desde o início, o que é bullying, os tipos de bullying. Hoje eu gostaria, nesse final, de compartilhar com vocês um pouco sobre a felicidade, mas a felicidade dos professores, dos pais e dos alunos. Falar um pouquinho que se nós trabalharmos um pouco mais o nosso interior, às vezes não deixaremos chegar, as nossas crianças passar por tudo aquilo que nós falamos, neste estágio inteiro. Se eu parar e perguntar para vocês hoje, vocês são felizes? São professores felizes, realizados? É isso que nós, estudantes, queremos para nós? Então, vamos refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que nós estudamos, vivenciamos, colocamos em prática, Não deixarmos a mente da gente fixarmos só no conteúdo, Porque a vida é muito mais do conteúdo, ensinar é muito mais do conteúdo. Fazer com que as crianças aprendam não é regrar-se, É trazer do interior delas uma bagagem que elas já têm em si. Então, para a gente tornarmos, crianças de sucesso, alunos bem-sucedidos, temos que ser professores felizes de sucesso, Para transmitir o que somos para os nossos alunos. Então, em primeiro lugar, vamos trabalhar o nosso eu, Nosso eu professor, nosso eu pai, para depois exigirmos dos nossos alunos, dos nossos filhos, Eu acho que a felicidade tem que estar dentro da gente. E nada mais que uma criança feliz para aprender, Mais fácil para aprender. Uma criança feliz é mais fácil para você ensinar, Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Nós vamos trabalhar um pouquinho o nosso eu dentro de nós, a felicidade. Quero compartilhar com todos vocês também, que até agora participou comigo desse estágio, está acompanhando, o quão importante é o caderno de elogio. Isso eu venho dizer para vocês, que minha mãe usou comigo, com meus irmãos, eu usei com meus filhos, com meu marido. Estou propondo para vocês usarem também com vocês e dentro das salas de aula, para estar vendo o lado bom das crianças, O elogio é a forma melhor de a gente dar um ânimo para essas crianças. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse caderno do elogio, Não devemos nos comprometer apenas nos conteúdos, Nos regrar. Nós devemos levar pelo lado emocional, afetivo, ser humano, realmente em si, porque as crianças são sentimento. Para a gente lidar com crianças, com jovens, nós temos que estar preparados dentro de si, dentro da gente, para depois transmitir o que de melhor a gente sabe para outras pessoas, Se a gente vai na escola e misturar, hoje eu briguei em casa e vou descontar nos meus alunos, que futuro vamos ter, O que vamos passar de bom para os nossos alunos? Gente, se você não está bem consigo, então vá dar aula, porque você não vai conseguir transmitir aquilo que o seu aluno precisa. A mente da gente tem que estar em harmonia.
Devemos estar felizes para transmitir coisas boas para outras pessoas. Então, o caderno de elogio é para enaltecer a qualidade das crianças, as virtudes. Nós acreditamos na educação da vida, que a criança, ela já vem pronta, tudo que ela tem é inato, já está dentro dela. O que precisa é extrair a capacidade que tem dentro de cada um. Então, eu acredito poder fazer a diferença na vida de alguém e que cada um de nós que quer um mundo melhor veja isto desta forma também, né? Porque se cada um de nós ver que a criança, ela é capaz, ela é feliz, ela tem tudo para ser uma criança bem-sucedida, ela vai ser uma criança bem-sucedida. Se a gente acreditar naquilo, eu posso, eu consigo, é como eu já falei, a gente tem que querer. Não é os outros querer para nós, é nós temos que querer. Tudo que a gente quer, a gente consegue, a gente realiza, né? A gente faz acontecer, né? Somos grandiosos, fazemos a diferença. Vamos mostrar para o mundo que a educação é a qualidade de vida para qualquer pessoa, né? Temos várias profissões, né? Só que dentro de cada profissão tem o ser professor, né? Se não existe o ser professor, não existiria nenhuma profissão, né? Somos capazes de tudo, estamos ligados a todos. Então, as crianças aprendem a elogiar os outros e a si mesmo a gente elogiando elas, né? Muito importante. Vamos nos unir e fazer o caderno de elogio um sucesso. Temos tantas razões para acreditar na vida e na educação, porque o mais importante é o amor. Vou contar agora para vocês uma história que o professor Oswaldo Murar, não sei se vocês já ouviram falar, sobre a piscina de piranhas. Então, tinha um homem muito rico com uma filha belíssima e falou assim: vou colocar uma piscina cheia de piranhas e aquele mais corajoso, o mais capaz que conseguir atravessar essa piscina nadando, casará com a minha filha. Então, logo do outro lado da piscina, muitos rapazes pararam, olharam e falou: nossa, né? Esse monte de piranha vai me comer. De repente, pulou um na piscina e aí o pai parou e ficou olhando. E lá se foi ele. Nadou, 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 lutou contra as piranhas e saiu do outro lado da água. De repente, todos parados olhando, ele gritou: quem foi que me empurrou? Bravo, né? Então, pensa bem, se a gente na vida não levarmos um empurrãozinho, né? Não termos essa oportunidade de dar um passo na frente da vida, às vezes nós vamos ficar de lado. Então, bastou alguém, você tá vendo? Dar um empurrãozinho, achou que ele fosse morrer, né? Querendo o mal dele, pois não. Ele se saiu bem, ele nadou e conseguiu casar-se. Então, isso mostra o que pra gente? Mostra que às vezes tem pessoas que não querem o nosso bem, mas a gente serve de lição pra gente olhar para frente, mostrar que nós conseguimos e nós somos os responsáveis pelos nossos pensamentos, pela nossa vida, pela nossa felicidade. Se nós ficarmos pensando somente em coisas tristes, ficar remoendo mágoas, aonde que vai estar nossa felicidade? Vai estar dormindo. A vida parece ser longa, mas não é. Vamos aproveitar cada minuto da vida.
Eu tenho 34 anos, já tenho 3 filhos, tenho uma menina de 13 e um casal de gêmeos de 9, tá? Eu tô cursando o segundo ano de licenciatura em pedagogia, que foi o meu sonho desde que eu fiz o terceiro colegial. Na época, eu não tive a oportunidade de estudar, porque eu tive que trabalhar, logo me casei nova, tive filhos, né? E agora, eles já grandes, eu tô correndo atrás do meu sonho. Nunca é tarde pra gente acreditar na gente, pra gente ver o que a gente ama se tornar realidade. Faz bem pra gente. Eu olho hoje pro meu marido e eu falo pra ele assim: olha, eu tô fazendo pedagogia, é o meu sonho. Eu não sei um dia se eu vou conseguir trabalhar de professora, mas eu realizei um sonho meu, um sonho antigo. Eu me formar já vai ser uma realização para mim. Então, vamos fazer o que traz felicidade pra gente. Vamos deixar para fora a mágoa. Se a gente se afastar de pessoas más, que não querem o nosso bem, nossa vida vai andar para frente. Então vamos ver o lado bom, né? Vamos, dentro de uma sala de aula, a gente tem 30 pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com vidas diferentes. A gente não sabe o que passa dentro de cada família, de cada aluno da gente. Então, vamos ver aquele lado bom daquela criança. Ela é boa em história, ela é boa em matemática. A gente sempre é bom em alguma coisa. Não somos uns iguais aos outros. A gente temos defeitos, porque nós somos seres humanos. Então, vamos elogiar nossas crianças nas qualidades que ela tem e vamos ver o lado positivo delas, para assim dar mais força a elas, dar mais motivação, dar mais ânimo para essas crianças. Vocês vão ver como a educação transforma o mundo, transforma a sua sala de aula. Vamos trabalhar a gente por dentro para transmitir para nossas crianças um aprendizado. Eu vi muito que nessa pandemia, o que aconteceu? Foi enxugado um pouco de muito desses conteúdos que são passados para as nossas crianças, porque não tinha como eles passarem muita coisa online. Então, o que deu para a gente perceber com isso? Precisa regrar tanto ali nas coisas para passar para os alunos? Será que não é hora de pararmos e investir no interior dessas crianças? Trabalhar a felicidade, a grandiosidade, trabalhar o ser, o infinito dessas crianças, né? Às vezes a gente ficamos focado muito ali, no que tem que ensinar para aqueles alunos, que esquecemos de ver o interior deles. Vamos trabalhar de dentro para fora, começando por nós. Se nós não estivermos bem para transmitir para essas crianças coisas boas, eles não vão aprender. Eles não vão conseguir adquirir tudo que nós queremos ensinar para eles. Então, vamos elogiar. E eu vou mostrar mais pra frente para vocês também como fazer esse caderno de elogios. O que elogiar, como elogiar essas crianças. Era uma vez um professor. Era uma vez um guerreiro, esperançoso, sonhador, transformador, conselheiro. Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida. Com livros e giz na mão, nos ensina a direção na estrada a ser seguida. Viajando nessa estrada, os versos visitam o norte, o verde da Amazônia, de natureza tão forte como a cultura, cheia de força e ternura. Assim é o professor, forte e terno com cada aluno, fazendo que enxergue o mundo com olhos de sonhador. No Nordeste brasileiro continua a caminhada, terra de gente sabida, unida e arretada. Aqui, cada professor é feliz até na dor e tem criatividade na hora de ensinar cada aluno a conquistar tantas oportunidades. No Centro-Oeste, a doçura no olhar da professora é a arma principal dessa grande lutadora.
nos livra dos maus caminhos, desvia pedras e espinhos. Se preciso, nos consola. E para melhorar o clima, a aprendizagem aproxima a família da escola. Dei um pulo para o Sudeste e vi com meu coração como é belo um professor formando um cidadão. Mesmo com dificuldade, encara a realidade e enfrenta qualquer perigo, vestindo sua armadura de educação e cultura. Um mestre, herói e amigo. Cheguei nas terras do Sul e percebi bem ligeiro como cada imigrante também é um brasileiro. Cada mestre traz no peito o combate ao preconceito. É um líder incansável. Usa o velho digital, torna a aula bem legal e muito mais agradável. Era uma vez um professor que nasceu dessa mistura de terra, gente, suor, educação e cultura. Era uma vez um país que será bem mais feliz e muito mais promissor quando seu povo pensar e, enfim, valorizar a luta do professor. Vocês já pararam para pensar que o elogio gera vários benefícios? Fortalece as qualidades da pessoa, as habilidades, provoca alegria, estreita vínculos, promove autoconfiança e segurança, ajuda a aliviar o peso das dificuldades, fortalece o senso de eu, a identidade, né? Hoje de manhã, meus filhos voltaram para a escola. Essa noite nem dormiram de tanta ansiedade. Então eu cheguei para eles hoje de manhã e falei: "Nossa, como vocês estão bonitos para voltar para a escola?" Aí minha filha falou: "É, mãe?" Eu falei: "É." E eu falei: "Você sabe o que é o mais importante? Que a professora vai adorar que você já está escrevendo de letra cursiva." Ela falou assim: "Nossa, e eu estava com medo." Eu falei assim: "Medo do quê?" "Ah, de ela perguntar alguma coisa e eu não souber responder." Eu falei assim: "Filha, tudo que você aprendeu foi bem aprendido. O que você não souber, você vai aprender na escola. A professora tá lá para isso, para te ajudar." Então, depois que eu falei isso para minha filha, ela já ficou com aquele ar, aquele semblante de calma, né? Não estava mais nervosa, foi super feliz para a escola, né? E aí eu fui buscar ela, eu falei, né? Ela e o Tiago, que são gêmeos. "E aí, como foi?" "Adoramos." Às vezes as crianças precisam de um empurrãozinho de nós pais, de nós professores, para elas terem a sua autoconfiança, que muitas vezes elas também têm medo, se sentem recuadas. Então, somos grandes pessoas importantes na vida dessas crianças. Aí as pessoas também perguntam, né? Por que é importante elogiar as crianças? Quem não gosta de um elogio? Você vai lá, perde 5 quilinhos, vem e fala: "Nossa, mas você emagreceu." Gente, a gente fica toda feliz, né? Com uma simples frase já tornou o nosso dia grandioso. Aí eu pergunto, né? Pergunto não, respondo. E as crianças? Por que é importante? Porque o elogio é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento emocional e saudável da criança. E é extremamente importante em qualquer idade. Faz com que as crianças desenvolvam a sua autoestima de uma forma positiva e se sintam conhecidas pelas pessoas que mais amam, principalmente os seus pais. Então, ciente de tamanha importância do elogio, né? Eu queria compartilhar com vocês Helena Aguilar.
é uma especialista norte-americana em educação, resolveu detalhar algumas dicas simples e práticas que podem estimular professores a cultivarem a felicidade nas escolas. Então, uma delas é a ordem é desacelerar. Então, foi o que nós falamos lá, né? Não fiquemos muito regrados, né, naquilo que devemos ensinar. Então, há uma correlação direta entre os níveis de satisfação física e psicológica e o ritmo em que as pessoas vivem suas respectivas vidas. Assim, quando os indivíduos desaceleram um pouco a velocidade em que executam as suas atividades rotineiras, eles conseguem desenvolvê-las de forma mais cuidadosa. No universo escolar não é diferente. Desta forma, tanto alunos como professores podem se beneficiar deste abrandamento para que dessa maneira ambos possam melhor lidar com as relações interpessoais, com seus objetivos de vida e também nos processos de aprendizagem, né? Então, eu acho que dessa pandemia nós vamos carregar uma grande bagagem para a nossa vida, né? Que ficamos mais em casa, ficamos mais presentes com nossa família, vimos o quão importante é a vida, né? Não devemos deixar ela passar sem vermos o que está acontecendo. Na prática, os docentes, por exemplo, podem estimular esse ambiente menos acelerado. No mundo contemporâneo, propondo atividades que estimulem uma maior integração com e entre os alunos, além de sugerir momentos de relaxamento e descontração. Para tanto, o professor pode dedicar um tempo extra para uma conversa aberta entre os estudantes durante parte da aula ou propor um jogo lúdico, para que os alunos recém-ingressam às aulas depois do recreio ou simplesmente antes de ir embora, né? Isso faz criar laços afetivos. Então, agora uma segunda, hein? Vamos lá para fora. Vamos aproveitar o que nós temos na escola? Estar do lado de fora da sala de aula durante a aula, mesmo que por apenas alguns minutos, pode aumentar o estado de bem-estar tanto dos alunos quanto dos professores. As pessoas, quando respiram ar puro e entram em contato com o calor do sol, o cheiro do vento, a umidade da chuva, acabam se conectando mais com o mundo natural. Não é assim com a gente também? Quando chove, aquele cheirinho de chuva, né? É tão gostoso. Se o clima estiver agradável, por que não propor uma aula ao ar livre? Caso contrário, se o ambiente externo estiver muito frio ou quente, é possível que uma caminhada rápida e silenciosa pelo pátio da escola, por exemplo, possa estimular momentos de satisfação, né? Pode aliviar a mente daquela tensão de sala de aula. Atividades extra-classes também são válidas, né? Nessas situações, torna-se mais fácil conversar, aproximar-se com o aluno, aprender mais com eles durante essas saídas fora da sala de aula. É muito importante para esse vínculo, né, professor-aluno, porque o aluno, ele tem que confiar no professor. O aluno tem que gostar do professor para ele conseguir absorver tudo que o professor tem de melhor para passar para ele, né? Agora, nós podemos também apertar o play. Como apertar o play, né? Com a música. O efeito da música pode ter o poder de fazer as pessoas, inclusive os alunos, de se sentirem mais felizes. Isso porque o efeito do relaxamento produzido pela audição de uma canção, por exemplo, pode estimular o melhor funcionamento da pressão arterial,
diminuindo assim a ansiedade e tendo repercussões até no sistema imunológico dos indivíduos. Sendo assim, deixar uma música sendo tocada enquanto os alunos chegam à sala logo no início da aula pode ser uma alternativa para que o professor consiga criar uma atmosfera acolhedora e positiva entre o grupo, né? Pensou que interessante? Quem não gosta de uma musiquinha, né? Às vezes estou eu naquela correria do dia, paro, põe uma música na televisão, minhas crianças logo falam: Nossa, mãe, que é isso? Devemos ter esse tempo para nós, para o nosso interior, para a nossa alma. Devemos relaxar, desacelerar. E a música faz isso com a gente, né? É muito importante. Devemos também sorrir mais, né? Mesmo que você não seja uma pessoa sorridente, tenta sorrir com mais frequência. Caso encontre dificuldade em produzir um sorriso mais genuíno, tente ao menos fingir um sorriso mais autêntico, né? Bom, segundo Aguilar, até mais os sorrisos fake dos fakes têm o poder de inspirar um melhor estado de espírito no ambiente em que ele é produzido. Gente, pessoas felizes, né, criam crianças, seres espetaculares, né? Nós, quando vivemos num ambiente de calma, de alegria, de felicidade, dificilmente criaremos crianças irritadas, nervosas, infelizes, né? Por isso que neste último encontro eu queria trabalhar com vocês o interior, né? Não adianta a gente falarmos apenas do bullying. Como trabalhar o bullying? Como não deixar, né, acontecer o bullying é mais importante para tudo isso que nós já falamos até agora, né? A felicidade, o amor é o caminho, é o mais importante. Tem hora que é preciso meditar, né? De acordo com Aguilar, que ela fala, já há uma abundância de evidência sobre como a meditação pode estimular sentimentos de calma e bem-estar entre os praticantes. As escolas podem buscar incorporar a meditação dentro do ambiente educacional. A ideia é propor que tal prática possa ser incorporada na rotina de professores e estudantes. Tudo isso para estimular ainda mais a criação de um ambiente mais tranquilo, propício à aprendizagem e ao bem-estar na rotina diária dos praticantes. Vamos tentar? Vamos começar com a gente, né? Para depois passarmos para os nossos alunos isso. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas de como desacelerar. Eu acho que muito de vocês já tem uma grande bagagem até aqui, né? Só serviu para a gente parar um pouquinho e relembrar o que é importante na nossa vida, né? Queria saber com vocês se vocês já ouviram falar sobre os princípios do relógio do sol, né? Vocês já viram um relógio do sol? Trata-se basicamente de um disco com as horas gravadas e um pino fixado perpendicularmente a ele. Quando os raios do sol incidem sobre o pino, a sombra desse projeta-se na superfície do disco, indicando assim a hora. Logicamente que sem o sol não se pode ler as horas em que o sol brilha. Existem relógios de sol que trazem a seguinte inscrição em seu disco: eu registro apenas as horas em que o sol brilha. O homem também pode registrar apenas as horas que o sol brilha
E eu chamo esse modo de viver segundo os princípios do relógio do sol. Se você quer fazer seu lar, sua classe, um progredir infinito, faça o possível para registrar apenas as horas radiantes. Lembre e fale somente de momentos alegres e felizes. Use o poder criador da palavra para expressar alegria. Eis o segredo da felicidade. Se toda a humanidade passar a viver conforme os princípios do sol, do relógio do sol, registrando somente as coisas boas, alegres, positivas na mente, expulsando sem demora as recordações desagradáveis, pensamentos tristes, imaginações sombrias, quão alegre e feliz se tornará este mundo, né? Vamos pensar um pouquinho nessa frase. Por que será que muitas pessoas ficam se lembrando e falando de infelicidade, aborrecimento, ódio, ciúme, humilhação, né? Com o que se deparam? Essas pessoas precisam aprender que manifestar tudo aquilo que se pensa e fala precisa saber que a infelicidade continua, né? Existindo somente quando se fica com a mente presa a ela. E se fala nela com frequência também, né? Seja como um relógio do sol, que marca apenas horas brilhantes. Em casa, na escola, de que adianta ficar guardando a tristeza no coração indefinidamente? De que adianta ficar lembrando as perdas sofridas? Não trarão ninguém de volta, né? O mundo em nada se beneficiará com o fato de ficarmos desanimados, remoendo os nossos fracassos, as nossas tristezas, as nossas perdas. Tudo isso são bagaços dos acontecimentos dessa vida que todos passamos. Não fique segurando tais bagaços na sua mente o tempo todo. Jogue-os fora. Você deve expulsá-los como se expulsa um ladrão da sua vida, né? Precisamos nos conscientizar de que a mente é preciosa demais para ficarmos obstruída por bagaços com tristezas, desânimos e todos os demais pensamentos negativos. Com a mente presa a este pensamento desagradável, a sua mente está sendo assaltada por ladrões que pretendem roubar o tesouro chamado felicidade. Se um ladrão entrar na sua casa para roubar, mesmo que seja apenas um par de sapatos, você o expulsará, não é? Sim, né? Então, por que deixa permanecer tanto tempo dentro de sua mente os ladrões que entraram para roubar o maior de todos os tesouros, que é a felicidade? Vamos jogar fora tudo aquilo que nos faz mal, né? Que ficaram acumulados em nossa mente. Vamos atirar bem longe a tristeza. Vamos abandonar o ódio. Vamos nos livrar das melancolias e do tédio e viver alegremente apenas os momentos resplandecentes do sol da nossa vida, né? Isso são palavras do Masaharu Taniguchi. Vamos parar para refletir um pouquinho. Vamos falar mais um pouco sobre o elogio. Durante muito tempo, acreditou-se que o elogio era fundamental para a promoção da autoconfiança, da segurança, motivação dos alunos, além de favorecer as relações humanas. A mesma crença também era alimentada na educação dada pelos pais. Constatamos, no entanto, que apesar dessa prática, ainda temos crianças e adolescentes extremamente inseguros, desestimulados e muitas vezes considerados incorrigíveis em relação a atitudes sociais. Somente com esse olhar já poderíamos inferir que frequentemente os elogios não provocam os resultados esperados. Mas
Para além disso, temos inúmeras pesquisas que investigaram os tipos de elogios e os respectivos efeitos na construção de uma autoimagem positiva. É esse o foco do papel do elogio. O trabalho com o ser humano exige, entre outras coisas, os conhecimentos sobre a linguagem mais adequada a ser utilizada nas relações interpessoais. Sendo assim, compete a nós, educadores, aprofundar o conhecimento sobre esse tema. Segundo o psicólogo Hans Knott, o princípio norteador para uma comunicação construtiva é falar dos fatos, das situações e não das pessoas, né? Isso significa não emitir julgamentos, né? Positivos ou negativos, mas sim descrever a ação ou a atitude, dando sempre a oportunidade de se reconhecer o autor. Complicado, né? Nem tanto. Na prática, o que devemos fazer é substituir nossa já cristalizada linguagem valorativa, né, que temos, por uma descritiva. É o desafio que está justamente aí, né? Já que fez parte da formação da maioria de nós a prática de emitirmos os mais variados tipos de juízo de valor, que lindo, perfeito, maravilhoso, ou que feio, né? Incompleto, mas é burro, hein? Será que é certo isso? Vamos parar para pensar. Parece que não, mas ainda existem pessoas assim, né? Isso sem contar com os comentários sarcásticos que ainda estão presentes na fala dos educadores. Muito triste, mas que tanto constrange os alunos. Tinha que ser você? Ou você é sempre tão lento assim? Né? São palavras que às vezes saem da boca de alguém que machucam, que a pessoa que vai estar recebendo, né, não está esperando. Por isso que eu sempre falo desde o começo, devemos estar preparados para entrar numa sala de aula, o nosso interior, né, dentro, nosso emocional, para poder transmitir coisas boas para os nossos alunos, né? Uma pesquisa muito interessante realizada pela psicóloga Carol Dweck, professora da Universidade de Colômbia, mostra que os efeitos gerados pelo uso de diferentes tipos de elogios em dois grupos de estudantes. Na primeira parte da pesquisa, um teste escrito de fácil resolução foi aplicado individualmente. Com ele em mãos, a pesquisadora dava uma nota para o estudante. Para alguns, ela fez elogios referente à inteligência. Você deve ser bom nisso. Elogios valorosos, né? Para outro, fez elogios referente aos esforços, ou seja, por sua atitude frente ao desafio. Você deve ter se esforçado bastante. Elogio descritivo. Na segunda parte, os alunos podiam escolher entre um teste mais difícil que o primeiro, mas por meio do qual avançariam na aprendizagem de resolução de problemas. Ou um teste que oferecia o mesmo grau de dificuldade que o primeiro, ou seja, que era fácil. O resultado foi surpreendente. Dos estudantes que foram elogiados descritivadamente por seu esforço, 90% escolheram o teste mais difícil, o que significa que não se intimidaram frente ao novo desafio. Por outro lado, a maioria dos que foram elogiados de maneira valorativa pela inteligência escolheu o teste fácil. Por que isso aconteceu? A explicação que ela deu. Quando elogiamos uma característica
da personalidade de uma criança, nesse caso foi a inteligência, de maneira não intencional, estamos dizendo para ela parecer inteligente e não se arriscar a errar para não perder esse status. Essa perspectiva indica uma crença de que a inteligência é inata e não decorrente de esforço. Envolvimento e ações sobre o objeto que se quer conhecer, entretanto, a eficácia do elogio está em sua especificidade, ou, em outras palavras, na possibilidade de esclarecer a quem o recebe os aspectos de sua ação que se destacam positivamente. Assim, quem recebe esse tipo de elogio descritivo tem a possibilidade de construir internamente uma imagem verdadeira e positiva de si, porque de fato se sente merecedor e reconhece o elogio como real. Cá entre nós, quando interpretamos que alguns elogios não nos cabem, nós os descartamos. Com a criança acontece o mesmo. A sinceridade do elogio é reconhecida a partir dos 7 anos, quando a intencionalidade começa a ser percebida. O psicólogo Yufo realizou uma série de estudos em que crianças viam outros alunos serem elogiados. Os resultados demonstraram que, aos 12 anos, os sujeitos acreditam que ganhar um elogio de um docente não significa necessariamente que tenham feito alguma coisa de maneira correta, podendo ser inclusive um sinal de que não tem capacidade suficiente e o professor considera que precisam de um incentivo extra. Os adolescentes pesquisados destacavam o elogio, pois acreditavam que era a crítica do docente e não o elogio, que expressava uma atitude positiva do aluno. Nessa perspectiva, um elogio do educador a um estudante pode passar involuntariamente a mensagem de que ele chegou ao limite de sua capacidade. Como então garantir que o elogio seja produtivo? Como então garantir que o elogio seja produtivo, né? A resposta está em usar uma regra básica. Descreva os esforços e a realização do aluno, assim como os próprios sentimentos frente a isso. Estou orgulhoso com o seu empenho. Sua dedicação trará ou trouxe bons resultados. Sua dedicação trará sempre bons resultados. O envolvimento em nenhum dos exemplos houve emissão de juízo de valor, mas, ao contrário, um enfoque na atitude e na postura dos estudantes, validadas por uma expressão de sentimento do professor. Assim, compete ao próprio aluno a avaliação e o julgamento sobre si. Isso faz toda a diferença, pode acreditar. E você, como costuma elogiar os seus alunos? Já pensou sobre isso? São palavras de Flávia Vivaldi. Vou estar compartilhando com vocês agora uma excelente palestra com a preletora Marie Murakami, né? Façam bom proveito destes grandes ensinamentos. Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus, é eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu.
Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Todas as doenças se originam da ilusão da mente que vê o corpo como matéria. Da associação da ideia de que a matéria se desgasta com o uso, é vulnerável aos micróbios e apodrece quando envelhece, dessa ilusão originam-se os fenômenos em que o corpo se cansa, é atingido por micróbios, envelhece e morre. Para nos livrarmos dessa ilusão da humanidade, devemos praticar a meditação Shinso-kan uma ou mais vezes todos os dias, num horário determinado, e mentalizar que somos filhos de Deus e corpos espirituais. Aqui e agora, a infinita vida de Deus está preenchendo o meu ser. A cada minuto, a cada segundo, a vida de Deus está suprindo perfeitamente a energia consumida. A esse fato, damos o nome de metabolismo. O metabolismo do meu corpo está sendo conduzido de modo extremamente perfeito pela ação autopurificadora da infinita vida de Deus. Logo, as células do meu corpo estão sempre novas e vigorosas e jamais se enfraquecem. O meu ser é a própria vida de Deus. Por isso, existe desde muito antes que este mundo fosse criado por Deus. Mesmo que este mundo seja destruído pelas bombas nucleares, o meu corpo imagem verdadeira não será destruído e continuará existindo eternamente. A isto se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chegar o fim do ciclo e a humanidade parecer consumida pelo fogo, a minha terra permanecerá tranquila e cheia de anjos celestiais. A vida do ser indestrutível e eterno, que vive sempre e eternamente no reino celestial, isto sou eu. Agradeço a Deus por me fazer conhecer esta verdade. Muito obrigado. Maravilhosos filhos de Deus, muito obrigado. Hoje estamos aqui na primeira palestra programada pela Superintendência das Atividades dos Educadores da Seichonoye, e é com muita alegria e gratidão que lhes dirijo as palavras hoje para nós conversarmos a respeito do Diário de Elogios. Diário de Elogios, que é produzido pela Seichonoye. Vamos explicar sobre a sua importância, como utilizá-lo e quais são os seus benefícios. E os benefícios são realmente extraordinários, maravilhosos. E daí então, eu gostaria em primeiro lugar que vocês fechassem os olhos. Pense em você mesmo. Como você se acha? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa dedicada, esforçada, bondosa, carinhosa, prestativa, proativa? E agora pense em relação a seus pais. Você os vê como pais maravilhosos, sempre sente gratidão em relação a eles, pela vida que lhes deram, pela educação que lhes deram, por tudo lhe que proveram para que você pudesse chegar até essa idade. E agora pense a respeito do seu marido ou da sua esposa. Que marido maravilhoso, que esposa maravilhosa. Como agradeço a Deus por tê-lo como meu companheiro de vida ou como minha companheira de vida. Uma esposa maravilhosa,
que cuida maravilhosamente da nossa casa, dos filhos. É assim que você pensa? Pense agora a respeito dos seus filhos. Quem não tiver filhos pode pensar a respeito dos seus irmãos. E ao pensar nesses seus filhos, lhes vem à mente todos eles sorrindo, alegres, muito amigos. Que filhos maravilhosos! Eu agradeço a cada momento de minha vida o fato de tê-los como meus filhos. É assim que você pensa em relação a eles? Bom, esse é um exercício que nesse livro Educação do Renascimento, da autoria do professor Keio Kanuma, ele escreve. Por que é muito importante nós sabermos o que nós sentimos em relação aos nossos filhos? Isso porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas se manifestam exatamente de acordo com o que você sente em relação a eles. A forma como você vê os seus pais, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, essa forma como você os vê é a forma como eles estão se manifestando nesse momento. Então, o visualizar, tudo se manifesta de acordo com a nossa visualização, a forma como nós os vemos. Visualizar é utilizar o poder da palavra. O pensamento e o sentimento, a palavra falada e a fisionomia, tudo faz parte do poder da palavra, do poder da visualização. Então, tem muitas pessoas que têm, no momento em que falam sobre seus familiares, comenta sobre coisas negativas. E, logicamente, se comenta sobre os lados negativos das pessoas da família, fatalmente eles vão se manifestar desta forma. Então, esse diário do elogio é um diário onde nós vamos registrar somente elogios. Em relação a quem? A todas as pessoas, a tudo que você tem na sua vida. Aqui explica. Quando escrevemos os elogios, estamos habituando a nossa própria mente a ver somente o bem. Portanto, o elogio não é para melhorar o outro, mas para melhorar a nossa maneira de ver o outro, fazendo com que a nossa mente, que até então via os defeitos, olhando para a imagem falsa, porque é falsa a imagem que está manifestada. Ela se manifesta de acordo com a forma como eu os vejo, né? Seja direcionada então para o lado correto que acredita e vê com os olhos espirituais a perfeição do mundo de Deus. É assim, é aqui, então, se explica assim. Então, o diário de elogios não deve ser utilizado como técnica ou expediente para melhorar as pessoas, pois assim o resultado não será positivo. O elogio, portanto, deve ser dirigido ao bem absoluto, à perfeição que está por detrás da aparência fenomênica. Desta forma, você obterá resultados surpreendentes e milagrosos. Aqui neste livro Educação do Renascimento, existem vários depoimentos de pessoas que, a partir do momento que começaram a preencher o diário do elogio, houve uma transformação extraordinária na vida delas. Por exemplo, na página 212, existe o relato da senhora Saito, que fala que depois de 2 meses que começou a preencher o diário de elogios, aconteceram coisas impressionantes. E dentre essas coisas impressionantes, o que mais comoveu ela é que ela tinha 2 filhos que eram fumantes inveterados. Não havia pessoa que conseguisse fazer com que eles deixassem esse hábito. E eles fumavam todos os dias, mas enquanto a senhora Saito escrevia elogios a respeito deles, quer dizer, no momento em que ela escrevia elogios em relação a esses filhos, ela não estava mais pensando no hábito de fumar desses filhos.
A mente dela foi voltada para visualizar somente o bem absoluto que está por detrás dessa aparência de filhos fumantes, tá? Enquanto a senhora Saida escrevia elogios a respeito deles todos os dias, ambos deixaram o vício completamente. Também ocorreram transformações contínuas nos demais familiares, isso em 2 meses. Então, realmente é extraordinário a força do diário de elogios, que foi até matéria de um programa da afiliada da Rede Globo, lá em Natal, onde a Seitonê é mantenedora de uma escola, a Escola Seimar. Essa Escola Seimar, ela aplica a educação da vida da Seitonê e o diário de elogios que todos os professores aplicam elogiando os seus alunos. E são resultados surpreendentes de alunos que não conseguiam, por exemplo, memorizar ou não conseguiam aprender a partir do momento que as professoras começaram a preencher diário de elogios individualmente para cada um dos alunos. Houve uma transformação tão extraordinária que esses alunos que não tinham como aprender, eles começaram a obter notas, as notas melhores da classe, tá? A Seitonê apregou sobre o princípio do relógio de sol. O que é o relógio de sol? É um relógio de sol, é um relógio em que tem um pino bem no meio e que ela registra a hora somente quando o sol está a pino, tá? Então, aí quando o sol incide, a sombra daquele pino, ela vai marcar exatamente a hora que é a hora exata, tá? Então, nesse livro A Verdade da Vida, volume número 7, que pertence à coleção A Verdade da Vida, de 40 volumes, o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve aqui sobre a importância do princípio do relógio de sol. Só registrar as coisas boas, só registrar os bons momentos, só se relembrar das boas coisas que acontecem na vida. Esse é o viver do princípio do relógio de sol. Caro leitor, se você quer fazer de seu lar um lar Seitonê, o lar do progredir infinito, faça o possível para registrar apenas as horas radiantes, ou seja, lembre e fale somente de momentos alegres e felizes. Use o poder criador da palavra para expressar a alegria. Eis o segredo da felicidade. Então, a importância de nós começarmos a registrar os elogios nesse diário de elogios. Se você desejar adquirir, você pode adquirir através da livraria virtual da Seitonê, tá? www.sni.org.br/livraria virtual. Se você ainda não tem, ou até que você adquira esse diário de elogio, você pode comprar um caderno. Se você tem um caderno em sua casa, você já pode começar a registrar. Como é que você vai fazer? Logicamente, para quem não está habituado a tecer elogios, não é fácil, tá? Não é fácil começar a preencher um diário de elogios. Tanto é que nesse livro de Educação do Renascimento, que você também pode obter através da livraria virtual, aqui ele ensina o seguinte: quando você não encontra motivos para elogiar, você começa sinceramente agradecendo. Muito obrigado, querido marido, muito obrigado, querida esposa, eu gosto de você, você tem o sorriso mais lindo do mundo. Comece a escrever, mesmo que no momento você não pense exatamente dessa forma, comece a escrever, tá? Comece a escrever, porque a partir do momento em que você começa a visualizar a perfeição do outro, você fica preenchido de luz, tá? Aí você começa então escrevendo, tá? Em relação a você, por exemplo, tem muitas pessoas que não conseguem fazer elogios a si mesmo, tá?
mas visualize o ideal de pessoa que você gostaria de ser e comece a escrever. Aqui, por exemplo, o professor Keio Kanuma, ele dá o exemplo. Eu elogio a mim mesmo. Eu gosto muito de mim. Eu adoro o Keio Kanuma do meu interior. Ele é corajoso, vigoroso, bem-humorado, possuidor de profundo amor, adora a Deus, é esforçado, um bom filho. E assim vai exercitando quem não tem um hábito de estar elogiando as pessoas, tá? Aqui começa então. Em primeiro lugar, faça um elogio a si próprio, tá? E comece a registrar. Eu sou uma pessoa maravilhosa, que tem uma família maravilhosa, as pessoas gostam do meu sorriso, meus filhos e minha família adoram os pratos que eu preparo, eu adoro limpar a casa, eu adoro trabalhar, eu adoro meus colegas do trabalho, enfim, tudo que vier à sua cabeça que for para abençoar, você começa então a escrever. Primeiro, então, para si mesmo. Em segundo lugar, elogie agora os membros da sua família, um por um, enaltecendo seus pontos elogiáveis, tá? Por exemplo, muito obrigado, gosto muito de você, muito obrigado, a sua imagem verdadeira é perfeita e harmoniosa, gosto muito de você. É importante você escrever as qualidades com sentimento, com emoção e não mecanicamente. Quando completar pelo menos uma página, você enxergará algum ponto positivo dessa pessoa. É uma coisa impressionante, tá? À medida que nós vamos exercitando ou tomando coragem para escrever coisas positivas a respeito de uma pessoa da sua família, de quem você não nutria tanto afeto, impressionante como começam a surgir motivos para você começar a elogiar essa pessoa, tá? Elogie este ponto positivo várias vezes. A partir de então, enxergará outros pontos elogiáveis. Após elogiar os familiares, passe a elogiar agora a escola onde seus filhos estudam, as empresas onde os seus familiares trabalham, o país, o presidente do seu país, o prefeito da sua cidade e assim por diante, tá? E daí você carrega esse diário de elogios ou então deixa na sua cabeceira e se lembra então, se você carrega consigo, você pode estar escrevendo de manhã, à tarde, à noite, mas se durante o dia você não encontrar oportunidade, pelo menos deixe na sua cabeceira para que antes de deitar você possa estar preenchendo folhas e mais folhas para poder abençoar as pessoas a quem você dedica amor. Existe o relato de um pai que estava desejoso de que a sua filha se casasse. Ela estava já numa idade, já estava até passando da idade de casar, e ele estava muito preocupado quando ele aprendeu a preencher o diário do elogio e começou a escrever o quê? Elogiando a sua filha, mas acima de tudo, agradecendo a Deus e aos antepassados pela alma gêmea maravilhosa que Deus já lhe concedeu para ela. Então, obrigado Deus, obrigado antepassados pela alma gêmea maravilhosa da minha filha. Minha filha já está casada, minha filha é maravilhosa, é uma filha bondosa, é harmoniosa, muito obrigado. Ele comprou um caderno de 200 folhas, 200 folhas. Não me recordo quanto tempo ele levou para preencher esse caderno, mas agora que eu estou lembrando, ele conseguiu preencher em 2 meses o caderno de 200 folhas, com todas essas palavras de elogio para a sua filha. E foi que, de repente, ela conheceu uma pessoa maravilhosa, e a gente fala de repente, mas nada existe no de repente, tá? No plano mental é que já está sendo concretizado. E o pai, quando começou a visualizar a cena em que a filha já estava casada, já estava com o filho no colo, foi então que ele já estava traçando o projeto
para a concretização daquilo que era o ideal do pai, porque a felicidade dos pais é ver os filhos casados e felizes, né? E assim a filha conseguiu contrair um matrimônio maravilhoso. Dessa forma, então, nós vemos sobre a importância de nós preenchermos esse diário de elogio, mas com bastante sentimento, tá? Se você estiver triste, é mais motivo ainda para você começar a escrever elogio a si mesmo, tá? Esquecendo-se dessa tristeza, relembrando-se somente dos bons momentos que você registra na sua vida. Nesse livro Orientação para as Mães, também da Seichonoye, você pode adquirir pela livraria virtual da Seichonoye. Aqui na página 23, ela traz um relato maravilhoso. Aliás, o que é orientação para as mães? A Seichonoye tem a reunião de estudo para mães. São mães que se reúnem na casa de uma pessoa uma vez por semana, ou cada quinzena, ou uma vez por mês. No caso do Japão, é uma vez por mês. Se reúnem e normalmente tem uma preletora, um preletor da Seichonoye que faz uma palestra e depois elas têm a oportunidade de ali mesmo preencher o diário do elogio, aprender a preencher o diário do elogio. Então aqui, esse livro traz vários relatos e depoimentos de mães que conseguiram transformar a sua família, que estava assim num caos, com dificuldade financeira, doenças intermináveis dentro de casa, mas mudou completamente a partir do momento em que começaram a preencher o diário de elogios. E eu gostaria, sinceramente, de poder apresentar esse relato. Na maior parte do tempo, eu vou ler para que não perca a fidelidade, tá? O relato é da senhora Arakaki, lá do Japão. Somos 6 em casa. Meu marido, que é o sustentáculo do nosso lar, nossa filha mais velha, 17 anos, nosso filho de 11 anos e mais 2 filhas com 8 e 3 anos de idade, respectivamente. Nossos filhos são todos maravilhosos filhos de Deus. Desde que coloquei nossa casa à disposição para a realização da reunião de mães, nosso lar tem se tornado um verdadeiro paraíso, reinando um ambiente harmonioso de louvores mútuos. Olha que coisa maravilhosa. É o ideal de toda a família, não é? Ter uma família onde todos se louvam. Devo isso a Seichonoye. Meus dias têm sido uma sucessão de lições de aprimoramento. Graças à reunião de mães, compreendi por experiência própria que o fato de uma mãe se empenhar na educação dos filhos, vendo apenas o aspecto fenomênico, não é suficiente para fazer deles bons meninos e meninas, porque aspecto aparente nem sempre é o ideal, tá? Mas por trás desse aspecto aparente, existe o Filho de Deus maravilhoso, a vida de Deus perfeita que se aloja no interior de todos os filhos, de todos os familiares, tá? E que agindo assim a mãe está amarrando os filhos, quer dizer, a mãe que se apega à aparência dos filhos, à forma como eles se apresentam, está amarrando mentalmente os filhos com sua própria obsessão em vez de ajudá-los a progredir. Aprendi que cada problema dos filhos é, na verdade, reflexo de algum problema dos pais, já que pais e filhos são espelhos recíprocos. Refleti sobre minha conduta de até então e pedi perdão a meus filhos. A partir daí, a questão fundamental para mim passou a ser: como eu poderia fazer para que exteriorizasse incessantemente da vocação, da capacidade, das qualidades de meus filhos? Foi daí então que ela passou a preencher o diário de elogios. Nele registro diariamente palavras de gratidão, amor e elogio a meu marido, meus filhos, meus pais, professores da escola, enfim, a todas as pessoas que me ajudam de algum modo. Percebi que ao elogiar os outros, sinto-me mais feliz. Havendo alegria dentro de mim, o ambiente de meu lar tornou-se radioso, desaparecendo da minha mente os interesses pessoais. Meus filhos passaram a agir exatamente como eu desejava que agissem.
Outra transformação que ocorreu em mim foi a seguinte: percebi que, aproveitando-me da bondade e generosidade do meu marido, agi apenas segundo a minha vontade. Arrependi-me de ter sido egoísta e tomei a decisão de tornar-me uma esposa mais dócil e maleável. Mas nem sempre tenho conseguido ser assim na prática, e realmente, né? Não é fácil. Quando me convém, é fácil concordar com meu marido, mas em outras ocasiões minha vontade tenta se impor. É nessas ocasiões que percebo a importância de meu diário de elogios. Abro e, contemplando a imagem verdadeira de meu marido, escrevo palavras de gratidão a ele até preencher completamente a página. Ao passar para a página seguinte, já começam a brotar espontaneamente palavras de paz, harmonia e amor. Procuro progredir incessantemente, esforçando-me para viver cada dia de minha vida fazendo da vontade de Deus a minha vontade. E aí ela começa a dizer, antes que ela se preocupava com a filha de 17 anos, excessivamente, mas ela conseguiu eliminar completamente esse apego. A preocupação em relação aos filhos, à família, isso é apego. E o apego faz com que mentalmente nós amarremos os nossos filhos, impedindo-os que eles consigam manifestar sua perfeição interior. O professor Masaru Taniguchi nos ensina que se você pega uma galinha, segura ela no chão e desenha em torno dela com giz um círculo, mesmo que você solte a mão, ela não sai. Ela pensa que está amarrada ali e não sai daquele círculo. Assim também, quando nós nos apegamos preocupando-nos com os filhos, nós estamos amarrando mentalmente eles, impedindo-os de eles manifestarem a sua liberdade original de filho de Deus e expressar e manifestar sua capacidade infinita. Tá? Por exemplo, ela descreve, meu filho gosta muito de praticar esporte, é muito bom em matemática, mas era fraco em gramática. Por isso, eu fixei em sua escrivaninha um papel onde se lia, sou doutora em matemática, sou bom também em gramática, muito obrigado. E ela também começou a registrar dessa forma. E assim ela começou a agir em relação a cada um dos filhos. Aí ela escreve, realmente este mundo se manifesta conforme a visão que cada qual tem dele. Quando os pais mudam para melhor, os filhos também melhoram. Mudando nossa própria postura mental, tudo se transforma. Todos os problemas surgem de dentro de nós mesmos. Procuro esforçar-me para, além de criar bons filhos, formar um bom lar, tornar-me uma mãe que sabe reverenciar seus filhos como tesouros do lar e ser para meu marido uma companheira dedicada e compreensiva. E o relato lá continua, ela conta detalhes de como elogia os filhos. Recomendo a leitura, mas realmente é uma coisa gratificante. Nessa época da quarentena, eu estou com a família do filho caçula e estou cuidando da netinha de 1 ano de idade. Mas é surpreendente que é assim, antes de nós comermos, por hábito, em japonês nós falamos itadakimasu. Juntamos as mãos e itadakimasu, né? Itadakimasu é como se dissesse, Deus, muito obrigado pela comida, eu vou me servir, tá? E nos vendo, ela começou a juntar aquela mãozinha pequenininha e abaixando a cabecinha. E toda vez que ela faz isso, nós todos aplaudimos. Aí sabe que agora, quando ela faz o itadakimasu, junta a mãozinha, ela mesma aplaude, tá? Aí, numa hora que eu levo ela para a área comum lá embaixo, no térreo do prédio, ela vê a senhora da faxina varrendo, catando lixo e jogando lixo. Pois você sabe que de ver isso, ela quando vai andando pelo corredor, encontra qualquer lixinho, ela pega e vai correndo até o lixo. E daí então eu aplaudo. Parabéns, Yuki-chan, parabéns. Aí quando ela pega o lixo e joga na lata de lixo, ela mesmo aplaude, porque lógico ainda não sabe falar. Então é uma coisa impressionante que
se nós habituarmos a sempre aplaudir os nossos familiares pelas coisas maravilhosas que eles fazem, e pelo fato de eles estarem existindo e nós agradecemos, nós estamos enaltecendo a imagem verdadeira deles. Eles vão se manifestar da forma como nós nos dirigimos em relação a eles. Então, esse é o mérito de preencher o diário de elogios. Comece você a preencher esse diário de elogios. Esse diário de elogios deve ter o quê? Umas 20 folhas, né? São poucas folhas, mas é surpreendente o resultado que vocês vão obter pelo fato de começar a preencher o diário de elogio. Por quê? No momento em que você começa a escrever elogiando o outro, você é como se estivesse preenchendo de luz a sua mente, tá? Quer dizer, quem se beneficia mais preenchendo o diário de elogios para elogiar as pessoas é você próprio, somos nós próprios, porque pelo fato de nós começarmos a visualizar motivos para elogiar, nós estamos preenchendo de luz, preenchendo de bênção, de paz e harmonia o nosso coração, tá? E daí então é como se nós estivéssemos em estado de meditação, tá? Nós aprendemos com isso a ter uma concentração total. Aqui ainda fala, o diário de elogios é o passo inicial para se aprofundar na prática da meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan é a meditação da Seichonoye em que nós só visualizamos Deus, só visualizamos luz. Através dessa prática, treina-se para aumentar a força de contemplação do bem e do sentimento de unidade com Deus, eliminando assim a dificuldade de se praticar a meditação Shinsokan. Enfim, preencher o diário do elogio é treinar a mente a só visualizar o bem. E quando nós visualizamos o bem, nós estamos visualizando Deus do nosso interior e do interior de todas as pessoas, tá? E assim nós estaremos dando um passo maravilhoso para fazer do nosso lar um verdadeiro paraíso, tá bem? Muito obrigada então pela oportunidade de poder esclarecer a respeito de como preencher o diário de elogios. E agora então, como chegaram algumas perguntas, eu gostaria de poder responder através dos ensinamentos da Seichonoye. A primeira pergunta que chegou até a nós fala o seguinte: o que fazer quando vemos uma mãe agindo com sentimento de explosão com os próprios filhos pequenos? Não é raro a gente ver isso, não é? Não é raro a gente ver isso. Na realidade, se ela está se explodindo em relação... Está com os filhos, tá? Está se explodindo, é porque ela está infeliz, tá? Ela está infeliz. Então, se você, por exemplo, conhece essa pessoa, né? Procura se tornar mais amiga dessa pessoa, leve os livros da Seichonoye, leve esse diário do elogio, tá? Mas acima de tudo, comece a elogiá-la. Você vai lá, ou então você, se por exemplo, você não conhece essa pessoa, mas de repente você está num mercado, ou você está num shopping e vê uma mãe repreendendo de forma veemente os filhos, não chega lá para apartar ou fazer com que ela deixe de gritar com os filhos, tá? Chegue assim do lado dela, tá? Passe a mão no ombro dela, de uma maneira assim muito amiga, tá? Na verdade, ela está se sentindo infeliz. Uma pessoa que se sente infeliz, ela
ela acaba projetando ou desejando jogar para fora essa sua insatisfação e acaba jogando em cima dos filhos, tá? Então, dê a sua amizade, mostre o quanto ela é uma pessoa maravilhosa, tá? Se você tiver a oportunidade, então, de chegar, passe as mãos nos ombros dela, se puder abraçá-la, e como faz bem um abraço, tá? Mesmo que seja de uma pessoa que esteja vendo pela primeira vez, tá? Dê um abraço apertado e comece a conversar com ela, né? Falar das coisas boas que existem na vida, perguntar para ela onde ela mora, que maravilha o fato de ela ter filhos saudáveis, né? Pode ser que eles não estejam se manifestando como filhos maravilhosos como ela gostaria, mas que ela pudesse compreender que os filhos têm um profundo sentimento de amor em relação aos pais e um respeito muito grande. E esse respeito, ele passa a se aprofundar cada vez mais à medida que a mãe começar a elogiar, a agradecer aos filhos, tá? Então, se você tiver a oportunidade, peça o telefone dela, enfim, para você poder começar a fazer contato, dê-lhe de presente um diário de elogios, né? Enfim, você pode fazer várias outras coisas, mas acima de tudo, fazer com que ela possa compreender que todos os filhos são filhos de Deus perfeitos e maravilhosos, e que eles se manifestam da forma como ela se dirige para com os filhos. Eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora que tinha um filho de 12 anos e que durante 12 anos esse filho sempre evacuou na roupa, na calça, desde que nasceu, até a idade de 12 anos. E ela, quando chegou na Seitonoye, porque uma vizinha, quando começava a ouvir os gritos lá dentro da casa da vizinha, ela um dia bateu a porta, né? Bateu a porta da casa dessa senhora e levando uma revista da Seitonoye, oferecendo, olha, se a senhora estiver precisando de ajuda, eu gostaria muito de levar a senhora para conhecer um lugar que vai poder fazer com que a senhora tenha paz e felicidade na sua vida. E levou essa senhora para Seitonoye, tá? E foi lá que ela compreendeu, então, que até aquele momento, até durante esses 12 anos, ela nunca tinha sorrido para o filho. Ela nunca tinha elogiado o filho. E que ela sempre se dirigia com palavras cruéis, palavras duras, brigava com o marido diante do filho, era sempre, sempre, sempre. E daí então ela voltou assim arrependida para casa, depois de conversar com o preletor, que deu a palestra. O preletor falou, não tem problema que até hoje a senhora tenha vivido de maneira errada e criando o seu filho de maneira errada. A partir de hoje, seja uma mãe caridosa, seja uma mãe carinhosa, seja uma mãe alegre e abrace o seu filho está precisando do seu amor e carinho. E você sabe que a partir do momento que ela mudou e passou a ver o filho como um filho maravilhoso que estava sujando as calças porque o lar estava preenchido de palavras sujas, de pensamentos cruéis e tenebrosos, mas a partir do momento em que a mãe transformou o seu modo de falar, o seu modo de agir, e em relação ao filho, a partir daquele dia, o filho deixou de evacuar. Durante 12 anos, ele evacuou na calça. E, logicamente, ele voltava da escola chorando, porque era ridicularizado pelos seus amigos, porque ele ficava cheirando mal. Imagina a tristeza dessa criança. Então, é assim. Quando os pais mudam, os filhos mudam, né? Bom, a segunda pergunta. Minha mãe se sente magoada e incapaz. Posso manter a leitura da Sutra Sagrada? Bom, se você pergunta assim, é porque certamente você é uma pessoa que lê a Sutra Sagrada em sua casa. Sim, sim. Lê a Sutra Sagrada para sua mãe, sim. Ela se sente magoada e incapaz.
a melhor coisa que você pode fazer é você começar a preencher o diário de elogios para sua mãe, tá? E outra coisa, também compre um diário de elogios para sua mãe, explicando para ela, mamãe, vamos começar a preencher esse diário de elogios? A senhora preenche para a senhora, tá? Para a senhora e para as pessoas da família também. E marque horário para vocês estarem preenchendo juntos, tá? Se ela se sentir magoada e incapaz, é porque até então ela não teve a oportunidade de visualizar a si mesma como filha de Deus perfeita e maravilhosa, tá? Logicamente, você pode continuar a ler a Sutra Sagrada. E por que é importante ler a Sutra Sagrada? Porque no momento em que você está lendo, você que está sendo beneficiada também, no sentido de você ter assim a concentração para visualizar só a perfeição da sua mãe, tá? Então, a minha dica é o diário de elogios. Faça o diário de elogios para a sua mãe, tá? Visualizando como uma pessoa capaz, uma pessoa feliz, alegre, bem resolvida, harmoniosa, e também ensine a sua mãe a preencher o diário de elogios para ela. Olha, não dá um mês, ela vai se transformar completamente, tá? E a terceira pergunta que nós temos aqui é: a Sutra Sagrada pode ser lida para os encarnados também, como por exemplo para os filhos? Certamente. Tem pessoas que pensam que pelo fato de nós lermos a Sutra Sagrada em intenção dos nossos antepassados todos os dias, porque essa é a recomendação, tá? A leitura da Sutra Sagrada diariamente para os antepassados é o alimento espiritual para eles, né? Que vão se elevando cada vez mais espiritualmente lá no plano espiritual. Mas, logicamente, pode ser lido para os filhos, sim, com certeza, com certeza. E para os filhos, existe também oração para abençoar os filhos, tá? Você pode adquirir através da livraria virtual da Seichonoye, www.sni.org.br/livraria virtual, tá? É o cartão para abençoar os filhos. Você, do seu quarto, não precisa ficar na cabeceira dos filhos, né? Do seu quarto você pode ler essa oração e em seguida fazer a leitura da Sutra Sagrada para os filhos. Nós temos o relato de uma pessoa, de um senhor, que foi chamado pela professora do filho de 8 anos de idade lá na escola. E quando chegou na escola, qual não foi a surpresa do pai quando a professora falou: olha, o senhor vai ter que tirar, infelizmente, seu filho dessa escola, porque o seu filho, ele é burro, ele não aprende nada. Nossa, o pai voltou arrasado para casa e pensando: meu Deus do céu, como é que meu filho pode ser tão burro a ponto de a professora falar que eu tenho que tirar da escola? Tá? Ele voltou para casa arrasado e chacoalhou o filho. Como é que você não aprende? Você não aprende? Começou a gritar com esse filho. E ele comentou isso com um amigo dele, que já frequentava a Seichonoye. Esse amigo disse: olha, eu vou te levar na Seichonoye, você vai conversar com um professor que dá orientação pessoal. E levou ele. E quando chegou lá, ele falou a respeito desse filho. E olha, preletor, eu não sei o que eu faço com meu filho, que meu filho é burro. O preletor falou: seu filho não é burro. Seu filho é filho de Deus, perfeito e maravilhoso. Tá? Enquanto o senhor vê o seu filho como burro, o senhor está fazendo com que a perfeição interior do seu filho fique completamente encoberta. E para tirar esse encobrimento, a partir de hoje, na cabeceira do seu filho você vai começar a ler a Sutra Sagrada. E ofereceu para ele a ler a Sutra Sagrada. Tá? E o senhor, a partir de hoje, vai só elogiar o filho. Descubra, pode ser que ele não tenha facilidade para estudar, mas ele deve ter pontos positivos. Então, a partir de hoje, o senhor só vai elogiar e nunca mais vai repreender. Elogie os pontos positivos dele e lê a Sutra Sagrada. Depois dessa conversa, esse senhor voltou
tão arrependido para casa, pensando, meu Deus do céu, eu é que não permiti que meu filho manifestasse a sua perfeição interior. Então, quando voltou para casa, ele abaixou a cabeça, pediu perdão para o filho, pediu perdão para a esposa, e a partir daquele dia, ele começou a ler a Sutra Sagrada. Aí, ele fala ainda que, às vezes, ele não era uma vez só, não, repetidas vezes, às vezes, ele estava lendo a Sutra Sagrada de pé, até dormindo, tá? E vocês sabem que houve uma transformação tão extraordinária nesse filho em um mês, tá? Aliás, ele tinha voltado depois da orientação pessoal com o inspetor, ele foi para a escola, pediu mais uma oportunidade para a professora, para ele poder continuar estudando naquela escola. E não levou um mês, esse filho começou a apresentar uma dinâmica, um rendimento maravilhoso e depois de 2 meses, ele já era o primeiro aluno da classe. Então, como podem ver, tudo é motivo para nós podermos manifestar a capacidade infinita de todas as pessoas. Mas o mais importante é mudar a nossa maneira de ver. Então, se eu vou oferecer a leitura da Sutra Sagrada, eu não penso, não é eu que estou fazendo um favor, oferecendo a leitura da Sutra Sagrada. Eu que estou sendo beneficiada pelo fato de estar clareando a minha mente a visualizar só a perfeição interior de todas as pessoas, tá bem? Muito obrigada, muito obrigada. E agora então, antes de encerrar, eu quero fazer a leitura de uma oração desse livro, A Verdade em Orações. Eu peço então para que assuma uma posição de oração, fique numa posição confortável, feche os olhos e mentalmente acompanhe esta oração que eu vou ler da página 106, Oração para abençoar o lar. Somos filhos de Deus. Esta casa é morada dos filhos de Deus. O amor de Deus preenche esta casa e os seus moradores estão preenchidos de paz, alegria e tranquilidade. Nesta casa preenchida de amor de Deus, não há de entrar nenhuma vibração mental nociva, tal como ódio, ressentimento, maldição, inveja ou hostilidade, pois tal vibração negativa não sintoniza com as nossas vibrações de harmonia e amor. O meu lar é realmente lar de Deus e está preenchido pela sabedoria de Deus. Por isso, não há ninguém que conceba ideias estúpidas ou que cometa tolices. Os membros desta família, vivendo num ambiente repleto de vitalidade dinâmica, não perdem a beleza da ordem e da harmonia que expressam a beleza do mundo de Deus. A sabedoria de Deus se manifesta com prudência e não há vibrações que excedam o limite em nenhum aspecto de nossa vida. Por isso, o conflito não pode entrar no meu lar, a insensatez não pode entrar no meu lar, a tristeza não pode entrar no meu lar, a apreensão não pode entrar no meu lar. As vibrações de harmonia, alegria, amor e sabedoria abrangem todas as coisas. Este lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus. Está sempre repleto de vozes de bênção e louvor, e não se ouve nenhuma voz de ódio ou mágoa. Somos filhos de Deus, personificações da vontade de Deus. Logo, neste lar, não se ouvem comentários sobre defeitos alheios. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus. Todos aqueles que visitam esta casa são filhos de Deus, trazem consigo o amor de Deus, são recebidos com o amor de Deus e nos abençoamos mutuamente num ambiente de cordialidade. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, é abundantemente provido de tudo que é necessário à nossa vida. Seja o que for que estejamos necessitando, se oramos a Deus e agradecemos acreditando que já o recebemos, ele surge no momento e no lugar apropriados. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus. Em todos os cantos resplandece a luz da vida. Todos estamos transbordantes de vida, dinamismo e saúde, e não há ninguém que esteja doente.
Todos estamos envoltos numa atmosfera de felicidade. Mesmo quando alguém parece adoentado, acreditamos que isso não passa de projeção da mente. Nesses momentos, cada membro da nossa família reflete sobre seus pensamentos, afasta os maus pensamentos e manifesta sentimento de gratidão para com todas as pessoas, coisas e fatos. Purificando nossos pensamentos, desaparecem as más imagens projetadas, aparece a imagem perfeita da imagem verdadeira do Filho de Deus e todas as enfermidades são curadas. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, lar da harmonia, lar de bênção, lar de gratidão, lar de harmonia, lar da prosperidade, lar da vida eterna. Agradeço sinceramente a Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigada a todos. Confesso, nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seichonoye. É a obra de receitas delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ele surgiu do sonho de unir em um mesmo volume a praticidade de um livro de receitas, a doutrina da Seichonoye sobre o ato sagrado da refeição e o aval técnico de nutricionistas sobre a alimentação saudável. O resultado foi além das expectativas. Isso porque pudemos contar com a gentil colaboração de várias pessoas de todo o Brasil que nos enviaram receitas deliciosas, ricamente diversificadas e com um toque a mais. Todas pertencem às ricas memórias de cardápios preparados e desfrutados em família. Dá uma olhada nessas maravilhas da gastronomia caprichosamente ilustradas em um acabamento literalmente de dar água na boca. Bolos, yakisoba, risotos, shimeji, soufflés, bobó, pudins, pães, frutas e legumes com toques especiais, variados tipos de arroz e macarrão e mais uma enorme variedade de pratos vão enriquecer o seu cardápio diário e alegrar o dia a dia do seu lar, desde o preparo até o momento das refeições. Cada capítulo é aberto por um texto doutrinário de nossos maravilhosos preletores ou preletoras que possuem formação na área de nutrição. Iniciando com a revelação divina, a refeição da Seichonoye, os capítulos são abertos com orientações sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância de alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial. Vale ressaltar que o livro traz receitas de carne apenas de peixe e que a maioria delas é vegetariana, em consonância com o incentivo que a Seichonoye vem fazendo ao não consumo de carne por razões relacionadas ao desmatamento, à fome e à emissão de gases do efeito estufa, entre outras. Eis um livro que vai fazer o maior sucesso em família e entre amigos. Delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seichonoye. Acesse o nosso site www.sni.org.br em nossa loja virtual ou pelo telefone fixo 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado e bom apetite! Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu forte abraço para vocês e muito obrigada.